Bom dia, eu sou o segundo tenente aviador Thales, atualmente servindo no Esquadrão Rumba, na ala 10. Meu objetivo aqui hoje é apresentar o estudo realizado sobre o problema de localização da Comara à luz de uma abordagem multicritério. Então, para isso, vou seguir esse roteiro, falando primeiro da Comara, estudo de localização e o OHP, que foi o método selecionado, análise das alternativas de localização na sede da Comara, as minhas considerações finais e as minhas referências. Sobre a Comara, então. A missão da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica é projetar, construir e recuperar aeroportos em regiões inóspitas e de difícil acesso na Amazônia Legal e em outras regiões do país, desde que sejam de interesse do Comando Aeronáutica, contribuindo para a soberania nacional e o progresso do Brasil, com sustentabilidade ambiental. A Comar, atualmente, a estrutura dela é dividida em sede, destacamentos de apoio, os DACOS, e destacamentos de engenharia, DECOS. A sede, então, está localizada em Belém, local onde foi fundada em 1956, e é onde ocorre toda a gerência da parte administrativa e burocrática e também alguns aspectos operacionais. Os destacamentos de apoio eles são permanentes e servem como hubs logísticos para apoiar as operações em andamento da Comar. E os DECOS são temporários e podem ser compreendidos como os canteiros de obra, então onde a Comara está atualmente realizando obras. Ao longo da sua história, a Comara já fez obras em mais de 170 aeródromos em 17 estados, e a gente sabe que não são 17 estados na Amazônia. Então a gente identifica que muitas obras aconteceram por interesses políticos ou por facilidade de empregar a Comara, que é a única OM de engenharia da FAB que efetivamente executa obras. Então aqui nesse mapa a gente consegue visualizar o panorama das obras realizadas pela Comara e também que não só foi no Brasil, já aconteceu na Colômbia, na cidade de Letícia, a Comara está operando lá. Então aqui em vermelho a gente tem a cidade de Belém, onde a sede está atualmente localizada. E Belém foi selecionada porque na época, na década de 50, essa cidade realmente era mais desenvolvida da Amazônia. Então foi o local escolhido. Porém, a gente nota uma realidade que a tendência das obras é se deslocarem cada vez mais para a Amazônia Ocidental, conforme a gente pode ver marcado aqui em azul das obras nos próximos 5 anos. E esse foi o objeto de pesquisa desse projeto, de avaliar a viabilidade de transferência da sede para Manaus, como forma de otimizar a operação e reduzir os custos logísticos. Estudo de localização e o HP. Então, os estudos de localização, eles basicamente tratam da alocação, realocação ou expansão de facilidades, e por isso eles são de importância estratégica para qualquer organização, inclusive organizações militares. Para isso, é necessário analisar diversos critérios e atributos que muitas vezes são conflitantes entre si, e isso acaba gerando problemas de elevada complexidade. Na literatura, a gente pode identificar basicamente dois tipos de estudos, e eles são os modelos clássicos e as análises multicritério. Os modelos clássicos, eles, de forma geral, eles tratam apenas da coordenada geográfica do posicionamento das facilidades de modo a atender demandas ou áreas específicas, enquanto as análises multicritério, elas permitem avaliar uma série de outras coisas, como, por exemplo, aspectos não quantitativos. E esse foi o caminho que essa pesquisa tomou. Mais especificamente, foi o HP, que é um método desenvolvido por Thomas Saat na década de 70, e ele é basicamente um processo racional para análise de um problema. E a grande jogada dele é permitir uma abordagem quantitativa de variáveis qualitativas. E uma possibilidade também muito importante é de agregar diversos julgamentos à sua análise, fazendo a síntese de diversos julgamentos de diferentes pessoas que foi empregado. E, por fim, ele também permite avaliar as alternativas disponíveis para decidir qual é a melhor solução para o problema. O HP, nesse projeto, ele foi dividido em 5 etapas, 4 delas nativas e uma que é a mencionada da possibilidade. Então, primeiro, construção da estrutura hierárquica, definição de importância relativa dos critérios da análise de consistência lógica, obtenção dos valores resultantes e avaliação das alternativas propostas. Então, da estrutura hierárquica, o problema tem que ser dividido em basicamente 4 níveis. O primeiro, o objetivo geral, que é onde a gente quer chegar com essa análise, dividido em critérios, que por sua vez podem ser divididos em subcritérios, para aprofundar o nível de complexidade da pesquisa.
E ao final, cada critério e subcritério é avaliado segundo uma alternativa de solução, e com o somatório de cada avaliação, a gente chega à melhor alternativa para o problema. Depois da construção da estrutura hierárquica, a gente parte para a análise paritária de cada um dos critérios, então é por isso que ele simplifica decisões complexas, porque em vez de a gente ter que imaginar e avaliar todos os critérios ao mesmo tempo, ele permite a gente realizar comparações paritárias. Então, o especialista, por sua vez, ele só tem que preencher aqui na matriz essa parte branca. O resto são entre os mesmos critérios, então sempre de mesma importância, e o resto são só o inverso de cada valor. E ele usa essa escala de 1 a 9 para definir a importância entre cada critério. Nós então pegamos essa matriz, normalizamos, é aqui esse resultado que a gente tem em cinza, e a gente calcula o vetor de Eigen, cálculo aproximado, a gente só soma os valores de uma mesma linha e divide pelo número de critérios. E com isso a gente obtém a prioridade média local, que corresponde basicamente ao nível de importância de cada critério. Aqui nesse exemplo é o critério delta mais relevante. Depois que a gente faz o julgamento, a gente passa por uma análise de consistência lógica e o método ele nos disponibiliza duas variáveis, que é o índice de consistência, que é baseado no alto valor máximo e o número de critérios, e a razão de consistência, que é a razão do índice de consistência com um índice aleatório, que é uma tabela calculada em laboratório de acordo com o número de critérios, é uma referência para a gente calcular a razão de consistência. E de forma geral, razões de consistência menores que 0,2, ou seja, 20%, são consideradas consistentes, então não há necessidade de refazer nenhum julgamento. Então, quando a gente emprega mais de uma pessoa para realizar essa análise, existe a necessidade de obter os valores resultantes. E como o HP tem a sua análise em escala de magnitude, a média geométrica é a melhor forma de agregar esses valores, principalmente por respeitar as condições de unanimidade e de homogeneidade. A última etapa, então, a avaliação das alternativas propostas. O especialista é dado uma escala de 1 a 9, em que ele vai avaliar cada critério e subcritério correspondente ao atendimento de cada alternativa. E para isso a gente usa a função multiatributo, que consiste no somatório dos graus de atendimento multiplicados pela prioridade geral. A prioridade geral sendo, nos casos em que há subcritérios, a prioridade média local do subcritério vezes a prioridade média local do critério. E quando não há subcritérios, a PG é igual a PML. Análise alternativa de localização da sede da Comara. Então, esse foi o modelo de estrutura hierárquica, com o objetivo geral de minimizar os esforços logísticos na movimentação dos recursos necessários ao cumprimento da missão institucional da Comara. Divididos em critérios de obras futuras, tratando a distância dos canteiros, transit time até os canteiros, que depende muito da distância e do modo de transporte utilizado, necessidade de transporte multimodal, que é muito comum na região, custo de transporte de pessoas e suprimentos. Isso para uma visão de 10 a 20 anos, e as obras atuais sendo do agora até 10 anos, com os mesmos critérios, subcritérios. Os fornecedores, tratando basicamente da facilidade de obter os suprimentos e o tempo de ressuprimento em caso de necessidade. Captação de recursos humanos, apesar da Comara realizar e executar as obras, a maioria dos recursos humanos são captados na cidade em que vai se realizar a obra. Então, é necessário avaliar a importância desse aspecto. E investimento em estrutura de apoio, que é basicamente toda a estrutura para a vida orgânica da organização. Investimentos em infraestrutura, eventuais investimentos que seriam necessários realizar no caso de mudança de localização da sede, porque Belém já tem bastante dessa estrutura e Manaus não necessariamente. Recursos humanos efetivo, então tratando do efetivo militar que realmente trabalha na sede, principalmente necessidade de aumento, impactos sociais da transferência e custo de transferência de pessoal. E aproveitamento da estrutura atual, que como existe toda essa infraestrutura já em Belém,
avaliar qual seria a importância de reaproveitar o que já tá construído. Das alternativas, a gente tem permanência da sede da Comara em Belém, que é a situação atual, transferência da sede da Comara para Manaus e transferência da sede para Manaus com a criação de um destacamento em Belém. Então, a alternativa 3 já contempla esse aproveitamento da atual infraestrutura. E toda essa estrutura foi criada a partir de uma entrevista com o então vice-presidente da Comara, Coronel Steven Maia, e também pesquisa documental em outros trabalhos. As análises paritárias foram realizadas por 8 especialistas selecionados pela Comara por experiência na área e conhecimento sobre o assunto, e o preenchimento de formulários foi feito pelo Microsoft Excel. Em vez do especialista ter que preencher a matriz número por número, a gente fez uma abordagem mais intuitiva, em que ele tinha que relacionar os critérios numa mesma linha e só preencher qual seria o valor. Nós então extraímos os dados dos formulários e sintetizamos as análises por meio da média geométrica. Esse foi o resultado que a gente obteve. O critério mais importante foi recursos humanos efetivo, com uma prioridade média local de 22,54%. E em seguida, obras futuras, necessidades de investimento em infraestrutura. Obras atuais, fornecedores, necessidade de investimento em estrutura de apoio, recursos humanos, captação e aproveitamento da atual infraestrutura. Da consistência, a gente tem aqui entre todos os critérios e os subcritérios, e a gente pode identificar que o menos consistente foram subcritérios do critério 7, com 14%, mas mesmo assim está abaixo do parâmetro estipulado, então não foi necessário refazer nenhum julgamento. Da avaliação das alternativas propostas, a gente retorna com a nossa função multiatributo e conforme os julgamentos especialistas, também agregados por média geométrica, a gente tem aqui que a alternativa mais bem colocada foi a 3, com a transferência da sede para Manaus e criação de um destacamento em Belém, com um valor arbitrário de 5,99, maior que os demais. Com isso, eu venho para as considerações finais do trabalho, e são que, basicamente, o objetivo da pesquisa foi bem sucedido, de encontrar uma solução, e essa é de transferir a sede para Manaus, aproveitando a, a criação do destacamento em Belém, e foi evidenciado que o HP é uma ótima ferramenta para realizar essa análise. Por sua vez, a permanência da sede em Belém, que é o modelo atual, foi a pior colocada. Então, a gente identifica que os especialistas realmente acreditam que, meu muito obrigado a Manaus, a gente pode ter uma melhora na eficiência da Agradeço a todos que participaram. Os critérios, por sua vez, o mais importante, recursos humanos efetivo, e o menos importante, aproveitamento atual e infraestrutura da Comara, e também a aplicabilidade do modelo desenvolvido. Nem todas as OMs da FAB têm essa característica de operação, mas a gente nota que realmente existe possibilidade de aplicar em uma série de outras atividades ou operações da FAB e até de forças auxiliares e amigas. E também um panorama já do que está acontecendo atualmente. Estão se iniciando os trabalhos para uma eventual troca de sede da Comara, com já implementação de novos prédios, de infraestrutura, para poder aportar toda a sede da Comara. Essas foram as minhas referências. Então seguimos esse roteiro e acredito que com sucesso cumprimos nosso objetivo de apresentar estudo realizado sobre o problema de localização da Comara à luz de uma abordagem multicritério. E a todos, meu muito obrigado por terem participado.